Irmãos e irmãs queridas, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que esse querido Mestre de Nazaré, com o seu amor de misericórdia, plenifique todos os seus corações, plenifique todos os seus lares, inundando cada recanto do seu coração, cada recanto do seu lar, com vibrações de paz, de amor, de luz, de ternura, proporcionando uma semana de muito trabalho, de muitas realizações no campo do bem. Hoje, como nós já falamos nas 2 segundas-feiras anteriores, nós temos um assunto maravilhoso. Posso dizer para vocês que é o tema que mais me toca, que mais me impressiona. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela utilizou-se justamente desse Evangelho segundo o Espiritismo, deste capítulo de número 13, para fazer 3 estudos. Nós já falamos aqui em várias oportunidades que o livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles estuda em cada capítulo do livro dela um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não somente atualizando o pensamento de Jesus, mas colocando luzes para o nosso entendimento, para a nossa internalização de todas as lições que foram colocadas aqui, sob a orientação do querido Mestre de Nazaré, através de todos os espíritos que ajudaram e orientaram o nosso irmão Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Portanto, o capítulo de número 13, como nós já falamos nas 2 semanas anteriores, ele foi dividido pela irmã Joana de Ângeles em 3 oportunidades de estudo. O título do capítulo, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nas semanas anteriores, o primeiro estudo foi os infortúnios ocultos, quando ela nos incentiva a despertar nossa sensibilidade para identificar os infortúnios que são ocultos dentro de cada um de nós. Segundo, a semana passada, segunda-feira, a beneficência. Segundo o pensamento da veneranda benfeitora, a arte de fazer o bem bem feito, de acordo com as necessidades de cada um necessitado. E hoje, culminando, é a parte que eu considero a mais bonita, mais tocante, a que ela colocou por último, tem o título A Piedade, que está justamente nos itens 5 e 17 daqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E no livro dela, A Piedade, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, está na página 123, que vocês podem consultar. Daqui a pouco nós vamos colocá-lo através das orientações de identificação de alguns parágrafos de ideias mães, principais e secundárias, para que vocês possam absorver, internalizar essa lição grandiosa desta manhã de segunda-feira. Então, nós vamos começar agora com o que ela cita aqui, que é o item 5 do capítulo 13. No item 5 do capítulo 13, nós vamos observar uma passagem de Jesus muito significativa, que é o óbolo da viúva. Está em Marcos, capítulo 12, versículos 41 e 44, e em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. E aí aqui está registrado. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, era uma espécie de cornucópia, outras vezes em algumas sinagogas era uma caixa, mas eles estavam no templo de Jerusalém. Então era algo de forma de bronze, de metal, que quando as moedas caíam muito em abundância, faziam muito ruído. Então ele estava ali sentado defronte do gasofilácio, observando de que modo o povo lançava ali o dinheiro. E esse dinheiro colocado no gasofilácio, segundo as escrituras do Antigo Testamento, se destinava à ampliação, à manutenção do templo, à ampliação, à reforma, enfim, a casa de Deus preservada para que todos se utilizassem dela. Era de comum uso para todos os judeus. Portanto, ali estava no pátio das mulheres, aquele gasofilácio colocado ali, como tinha outros colocados em outros lugares. E ele estava ali a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro.
Ele viu que muitas pessoas colocavam o dinheiro em abundância. Nisso veio também uma pobre mulher, que apenas deitou 2 moedas de valor insignificante, que a tradução do Evangelho que nós temos aqui dizia que era o valor de mais ou menos 10 centavos cada uma. Mas contam os teólogos que era um valor ainda muito inferior a isso, quase que não valia nada, mas que era a subsistência que ela tinha. Então, o que foi que aconteceu? Naquele momento, chamando a atenção dos seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos que deram daquilo que eles tinham em abundância, daqueles que eles tinham sobrando, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Nós vamos observar agora, que vocês podem acessar, se vocês quiserem, de um link da Igreja Universal do Reino de Deus, é o portal oficial da Igreja Universal do Reino de Deus, quando o próprio Edir Macedo comenta essa passagem, esclarecendo algumas partes do Evangelho, embora nós já tenhamos falado em outras oportunidades na Casa de Guará, através das informações colhidas pela veneranda professora Amélia Rodrigues, mas nós vamos colocar outra fonte. Então, portal oficial da Igreja Universal do Reino de Deus, comentário do pastor Edir Macedo, do bispo Edir Macedo, para a questão do óbolo da viúva, quando está escrito lá: naquele tempo, quando o marido falecia, a viúva não podia herdar os bens dele. A herança caberia ao filho mais velho. Se não tivesse filhos, ele registra: é cruel imaginar que os doutores da lei tomavam até a casa onde ela vivia, por causa dessas decisões da lei antiga. Vocês vão lembrar agora quando Jesus disse certa vez que esses espoliavam até as casas das viúvas. E a pessoa às vezes não tem ideia do que era. Era isso. Então, quando o marido morria, deixava bens, a viúva não tinha direito a esses bens. Era do filho mais velho. Mas se não tivesse filho, aí os doutores da lei tomavam conta da casa onde ela vivia, e aí, coitada, ela ia viver da mendicância. E nesse caso, o ilustre bispo Edir Macedo, ele faz um comentário interessante, nos leva ao livro Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 5, quando ele supõe que talvez ela não tivesse um cunhado que pudesse ou quisesse desposá-la, como a lei judaica permitia, porque quando o marido morria, se tivesse bens, eu estou repetindo, o filho mais velho é quem tinha a herança. Ela não tinha direito a nada. E se não tivesse filhos, aí até mesmo a casa que ela tivesse, os doutores da lei tomavam. E ele faz um comentário: talvez ela não tivesse um cunhado que pudesse ou quisesse desposá-la, como a lei judaica permitia. No Deuteronômio, vou repetir, vocês podem consultar Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. Se tivesse um cunhado que quisesse tomá-la como esposa, tinha direito, mesmo que fosse uma segunda esposa. Ia cuidar da casa, ia cuidar da alimentação, ia cuidar das cabras, das ovelhas, das plantações, ou seja, seria quase que uma escrava, a troco de apenas ir para a cama uma vez com ele por semana e ter alimentação. Vejam que procedimento constrangedor era de uma viúva naquela época. Por isso que nós podemos dizer agora, nós vamos à benfeitora Joana de Ângeles, quando ela diz aqui, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nas páginas 126 e 127, a viúva da narração compreendeu também que fazia parte da comunidade. Vibrava, desejando que a sociedade se mantivesse nos níveis aceitáveis para tornar os relacionamentos interpessoais dignos, tornando-se necessária também a sua cota, por menor que fosse, e então ofereceu tudo de que dispunha, que era quase nada. Vocês viram a intenção? Mesmo naquela miserabilidade,
ela tinha consciência de que ela fazia parte da sociedade, ela desejava uma sociedade que tivesse ou mantivesse os níveis aceitáveis para tornar os relacionamentos interpessoais dignos, saudáveis, e ela sentia a necessidade também de oferecer a sua cota, mesmo pequena que fosse, porque não havia estipulação de quantum, do valor, e ela deu o que ela tinha necessidade. Vejam a importância dessa lição. Joana de Ângeles, na página 127 do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela diz aqui: estar vivo é participar do movimento humano, não criar obstáculos à marcha do progresso, contribuir com o seu quinhão, com a sua parte, por menor que seja, para a comunidade crescer, progredir. Esse é o sentido. E será que nós estamos fazendo isso com relação à nossa casa espírita? Será que nós estamos fazendo isso com relação à nossa comunidade? Será que também nós não estamos nos portando como essa mulher, oferecendo também, pensando que a nossa contribuição é pequena, mas é uma contribuição rica, abundante, porque ela se junta a outras que são necessárias para a administração, a sustentação da casa espírita, do templo onde a pessoa está sendo acolhida e abençoada por Deus. Mais adiante, aqui na página 124, a veneranda benfeitora nos fala: a piedade é um sentimento excelso, elevado, porque parte da emoção que comparte a dor do seu próximo e busca diminuir essa dor. A piedade tem um potencial dinâmico. A piedade não fica somente na expressão exterior, transformando-se em ação de beneficência, ação, sem a qual a beneficência seria apenas uma forma simples de filantropia. Lindo, 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 para que nós tenhamos o registro do que é realmente a identificação da piedade. Mais adiante, nós vamos observar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 17, que daqui a pouco nós vamos abordar também aqui, quando o Espírito Miguel, ele nos diz aqui: a piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Que maravilhosa essa mensagem, muito, muito linda, 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 linda. Mas nós vamos voltar aqui ao Evangelho, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, página 124. A piedade é a dileta filha do amor, que surge no homem quando o homem se eleva, alcançando níveis de consciência mais condizentes com o seu estado de conquistador do infinito, que não cessa de servir. Vocês viram como é interessante isso, como é importante, rica essa informação? Então nós vamos aqui só fazer um retrospecto aqui entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. Aqui, no livro Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz na página 124, a piedade é a dileta filha do amor, filha do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 17, o Espírito Miguel nos diz que a piedade é irmã da caridade. E nós sabemos que o amor, quando ele se torna sublime, como diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ele muda o nome para caridade. Portanto, a piedade e a caridade são filhas do amor, irmãs que nos conduzem a Deus. É nesse sentido agora que nós vamos continuar. Então, por isso que eu já disse a vocês no início, é uma mensagem que me toca particularmente. Para mim, a parte mais linda, mais vibrante, mais emocionante do que nós temos aqui no livro Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, página 124. Ao tempo em que verte compaixão, a piedade eleva a alma que se desdobra para viver ao lado do sofrimento e diminuí-lo, oferecer a linfa que mitiga a sede e o pão que elimina a fome. Vocês viram como a piedade é completa, mas vai ainda, como ela diz aqui, continuando. A piedade torna-se ainda mais grandiosa
quando alcança o fulcro, o fundo oculto dos sofrimentos íntimos, que dilaceram a esperança e a alegria de viver naquele que está sofrendo. Quando a piedade se torna silêncio que sabe ouvir, palavra oportuna que esclarece e consola, gesto de entendimento e participação, como Cirineu auxiliando a conduzir a cruz de Jesus em anonimato dignificante. Cirineu é o homem de Cirene, que está ali, que ela dá o exemplo, auxiliando a Jesus conduzir a cruz em anonimato dignificante. Por isso que ela sugere que sejamos também como Cirineu, ajudando a carregar a cruz dos nossos irmãos que sofrem, mas não é somente dando a água, como ela diz, dando o pão, fazendo silêncio, sabendo ouvir, dizendo a palavra oportuna que esclarece e consola, fazendo um gesto de entendimento, um abraço, de participação, como aquele Cirineu, auxiliando a conduzir a cruz nossa em anonimato dignificante. E ela diz na página 125, ademais, ao realizar a sua parte, a piedade faz com que com que cada um de nós volte para dentro de nós próprios o pensamento e considere quanto nós gostaríamos de receber, caso nos encontrássemos no estado que nós deploramos no nosso próximo, assim, aumentando a nossa capacidade de ajudar. Porque nós vamos observar que quando nós nos colocamos no lado do outro, quando nós estamos procurando vivenciar o que o outro está sofrendo, nós vamos observar que a nossa ajuda ainda é pouca, porque se tivéssemos no lugar do outro, nós gostaríamos de receber muito mais. Vejam como é linda essa informação que está aqui. E ela diz aqui, não existe ninguém que não se possa dispor ao exercício da piedade, porque a piedade é um sentimento que pode ser, talvez, o mínimo que se possua ou que se possa dar quando se está carente, na desolação ou na miséria, significando o próprio sustento, mas que pode e deve ser repartido para auxiliar ou para glorificar a vida. Não existe ninguém que não possa dispor ao exercício da piedade, porque esse sentimento da piedade pode ser talvez o mínimo que se possua quando se está carente, na desolação ou na miséria, significando o próprio sustento, mas que pode e deve ser repartido para auxiliar ou glorificar a vida. A piedade, essa parte é linda, porque reproduz em um parágrafo mais de 20 anos em que ela bate na mesma tecla, mostrando aquilo que Pedro disse na sua carta, no capítulo 4, versículo 4. O amor cobre a multidão de pecados. Ela sempre batendo isso, que nós devemos amar, praticar a caridade, fazer o bem, para reduzir os nossos compromissos do pretérito, quando nós desrespeitamos a lei de amor e provocamos dores e sofrimentos em outros irmãos. Vejam a mensagem da irmã Joana na página 127. A piedade de Jesus era sinal de compreensão do processo evolutivo pelo qual deveriam passar os homens, que aos sofrimentos faziam jus, tinham merecimento, mas que os poderiam ter diminuídos por esforço próprio se entregassem aos mecanismos terapêuticos do amor que liberta. Porque cada ação que nós realizamos no campo do amor, no campo do bem, no campo da caridade, energeticamente nós reduzimos a nossa dívida perante o universo que está registrada no nosso inconsciente pelas ações que nós realizamos sucessivamente ou não contra a lei de amor. Eu vou repetir, para mim mesmo, para eu mesmo observar como eu venho observando isso. Ari, a piedade de Jesus era sinal de compreensão do seu processo evolutivo, pelo qual você deveria passar, porque você faz jus aos sofrimentos que você sofre, mas que você pode ter diminuídos esses sofrimentos por esforço próprio, se você se entregar
aos mecanismos terapêuticos do amor que liberta, esse amor que se torna sublime na ação da caridade. Eu sempre agradeço a veneranda benfeitora por esse parágrafo, na página 127. Agora nós vamos trazer para vocês um exemplo de piedade lindo que está aqui. Reparem, Amélia Rodrigues, a professora Amélia Rodrigues, no livro Sou Eu, na página 23 e na página 24, quando ela diz aqui, após aquele julgamento injusto, obsceno de Jesus, quando ele foi condenado a morrer na cruz, ela aqui continua dizendo: pronunciada a sentença, Jesus foi confinado a um cubículo sob a guarda pessoal do centurião Cornélios. E quando estava a sós com o mestre, Cornélios, o centurião, que já acompanhava Jesus em outras oportunidades, vigiando, observando, dando informações a Roma por intermédio das autoridades superiores a ele, e ele dissera várias vezes, aqui a professora Amélia ressalta, que aquele homem Jesus não faria mal a ninguém, ele só prega o bem, ele cura as pessoas, e ele então se impregnou das palavras que Jesus dizia, dos seus discursos, das suas parábolas. Ele se impressionou com aquilo. E quando ele foi encarregado para tomar conta de Jesus, lá nas masmorras do palácio de Pilatos, então ele estava lá. Então o centurião Cornélios, estando a sós com Jesus, Cornélios aproveita e faz uma proposta a Jesus. Reparem o que é piedade, o que era amor. E eu consulto a vocês como consulto a mim. Será que nós teríamos a coragem e o amor para fazer o que Cornélios fez? Esse centurião, ele disse para Jesus: deixa-me morrer em teu lugar, porque a vida de um soldado obscuro não vale a vida de quem, como tu, é providencial e benéfica aos enfermos e desgraçados do mundo. Jesus lhe responde: desde o dia da criação deste mundo expiatório, a mim me compete esclarecê-lo e selar com o próprio sangue as verdades que predico. Tal é a vontade de meu Pai. Vocês viram? Depois da crucificação de Jesus, Cornélio continuou naquela região e certa vez ele foi encontrar-se com Pedro na casa do caminho, mas naquela madrugada, a professora Amélia Rodrigues faz referência, mas vocês podem confirmar isso em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, capítulo número 10, versículo número 4, quando um anjo do Senhor apareceu ao centurião Cornélios na cidade de Cesareia, o anjo fez a seguinte afirmação: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, para um memorial diante de Deus. Vocês observaram o que é a piedade? As orações e as esmolas compreendendo todas as dádivas, como diz a professora Amélia Rodrigues, que Cornélio estava observando, o respeito àqueles que estavam ali, mesmo recebendo ordens de Roma, mas ele tinha respeito com o povo, não maltratava ninguém, não impedia que os seus soldados fizessem qualquer coisa para prejudicar até mesmo o patrimônio daqueles que estavam sob o jugo de Roma. As tuas orações, disse o anjo para ele, e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, para um memorial diante de Deus. É esse exemplo que nós devemos seguir para merecermos também essa observância de um anjo que nos acuda uma oportunidade quando nós desencarnarmos. Voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Uma frase aqui do Espírito Miguel que nos sacode a alma. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis.
Vocês estão, temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Agora nós vamos contar para vocês uma história singular. Era uma vez, numa montanha, 6 homens se encontraram e, encurralados por uma nevasca muito forte, eles ficaram bloqueados numa caverna. A avalanche de neve cobriu a entrada da caverna e, apesar dos pedidos de socorro pelo rádio, lá dentro da caverna o sinal desapareceu, mas o aviso foi recebido. Só que eles teriam que esperar até o amanhecer para poderem receber socorro. Cada um deles trazia um pouco de lenha, porque andavam na montanha, uma matéria importantíssima e necessária, principalmente para o aquecimento. Então, cada um deles trazia um pouco de lenha. E havia uma pequena fogueira onde eles ficaram ao redor, nessa caverna, e eles se aqueciam. Todos eles sabiam que se o fogo apagasse, eles morreriam de frio antes que o dia clareasse e o socorro chegasse. Então, a fogueira estava diminuindo a intensidade e chegou a hora de cada um colocar sua lenha na fogueira. Era a única maneira de poderem sobreviver. O primeiro homem era racista. Ele olhou para o grupo e descobriu que um deles era negro. E então disse: jamais darei a minha lenha para aquecer o negro. E guardou a lenha. O segundo era um rico avarento. Olhou ao redor e viu um homem pobre da montanha, de aspecto rude, roupas velhas e remendadas, e disse: não vou dar minha lenha para nenhum preguiçoso. E sentou em cima da lenha. O terceiro homem era negro, aquele que foi alvo do primeiro. Seus olhos faiscaram de ódio, de raiva e ressentimento, quando o outro disse que não gostava de negro. Não havia perdão em seu pensamento e ele tornou-se muito prático, dizendo assim: eu jamais darei a minha lenha para quem me oprime. E sentou-se na lenha. O quarto homem era o pobre da montanha, que conhecia os perigos e os segredos da neve e pensou: esta nevasca vai durar vários dias. Vou guardar minha lenha para usar quando os outros morrerem. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador, era um egoísta, apenas queria um alpinista que queria marcar glória, dizendo que subiu aquela montanha. Nem pensar em ser útil, nem pensou em oferecer a sua lenha. Se recostou e foi dormir. O último homem trazia sinais de uma vida de trabalho duro, mãos calosas, temperamento rude, e disse: esta lenha é minha, custou meu trabalho, não darei a ninguém, nem mesmo o menor graveto. Com esses pensamentos, os 6 homens permaneceram imóveis e dormiram. A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e, finalmente, a fogueira se apagou. Ao amanhecer do dia, quando a equipe de socorro chegou à caverna, encontraram 6 cadáveres congelados, cada qual segurando o feixe de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe de socorro disse para os seus comandados, muito emocionado: o frio que matou esses homens não foi o frio de fora, não foi o frio da neve, mas o frio de dentro de seus corações. Viram que é a história? Quantas vezes nós procedemos também assim, dessa maneira? Quantas vezes nós nos deixamos nos envolver de frio dentro dos corações para nos tornar insensíveis à dor do nosso semelhante? Por isso que a lição de hoje é maravilhosa, porque nos leva a compreender a importância da piedade para que nós possamos efetivamente fazer um socorro, levar a caridade autêntica, necessária, como parte de nós mesmos, para aquele que está necessitado. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles conclui no último parágrafo deste capítulo maravilhoso, quando ela volta ao começo e diz: e a viúva deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento, lecionando, ensinando que à medida que mais se dá, mais se enriquece o coração de piedade e de alegria de viver. Oh, que lição maravilhosa, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em nossa caminhada evolutiva.
Que essa lição de hoje, que está no Evangelho e interpretada, esclarecida, iluminada pela experiência maravilhosa da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, possa nos sustentar na nossa fé, na nossa caminhada, nos estimular a ter alegria, felicidade em fazer a caridade, em olhar para o nosso próximo, favorecendo as oportunidades de nosso crescimento espiritual, na ajuda ao nosso semelhante, ajuda desinteressada, facultando-nos receber uma postura, um apelido de trabalhador a serviço de Jesus, um representante de Jesus na terra. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz em um dos seus livros que o Espírito, quem mais imitou com perfeição Jesus, em todos os sentidos, foi o nosso glorioso irmão Francisco de Assis, Pai Francisco. Que sejamos também, na nossa pequenez, imitadores de Pai Francisco e possamos diuturnamente elevar os nossos pensamentos para Jesus e dizer: Senhor, faze de nós um instrumento da tua paz, do teu amor e da tua luz. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Fiquem com Deus em seus corações, meus queridos irmãos. Muita paz, muita luz e muito amor em suas vidas.